Não sei exatamente a data, mas deve ter ido pelos anos 75, mais ou menos. Nós estávamos no púlpito da Igreja Presbiteriana Independente e fomos pegos de surpresa quando chegou uma comissão para me tirar da direção da igreja. Simplesmente o meu pecado foi ter aceito a obra de renovação espiritual, crer nos dons espirituais, e então eles viram que eu era pentecostal e simplesmente me afastaram. Nessa ocasião, nesse culto, que eu não me recordo se foi domingo, nesse culto, algumas pessoas ouviram esse anúncio, se não me engano, 23, 25 pessoas mais ou menos, que estavam na igreja, membros da igreja, eles começaram a se levantar e sair. E eu disse para a comissão, eu não vou abandonar estas pessoas que estão saindo. E aí surgiu um pensamento de nós congregarmos, reunirmos com aqueles irmãos e traçamos um plano de fazer as reuniões nas casas dos membros. E eu não sei exatamente, não me lembro, não me recordo, quantos anos nós passamos, quantos meses, quantos anos nós passamos fazendo reunião nos lares. Na casa da irmã Maria Dantas. Nós fizemos trabalho na casa dela e ali nós tomamos uma atitude de comprar uma casa, ou alugar ou comprar, e Deus nos deu a bênção de poder comprar uma casa em plena avenida, aqui em Paulista, ou aqui em Abreu Lima, digo melhor, e ali nós compramos a casa, e essa casa tem uma história. Eu gostaria de facultar a palavra para minha esposa, para ela contar a história da compra dessa casa. Com muita alegria eu digo que, na época, nós tínhamos 2 carros. Era o meu e outro dele. Né? Nós tínhamos uma Kombi e uma variante. Então, quando nós vimos a resolução tomada pelo pastor Souza, pelo meu esposo, então nós sentimos automaticamente o desejo do coração de vender aquele carro e comprarmos uma casa, né? O terreno não dá porque ainda é construído, então tivemos que comprar uma casa. E graças a Deus deu tudo certo. Foi naquela casa que nós começamos a nos reunir e ali nós fizemos melhoramentos, né? Fizemos uma reforma. Não ficou chique como está aqui, mas dava para, né, acolher o povo, né? Foi o início, né? E foi uma bênção, ali nós nos alegramos muito, tínhamos liberdade, né? Porque na Igreja Presbiteriana Renovada a gente tem liberdade de glorificar, de ser usado, né, com os dons espirituais. E havia muita bênção mesmo naquela época. Eu sei que hoje ainda há. Então essa foi a minha participação, né, na igreja. Então nós vendemos o carro com o dinheiro e mais alguma coisa, compramos a casa aqui em Abreu Lima. Parece que era José Maria, que era o pastor da igreja, e ele comprou neste lugar, né? A casinha pequena, humilde, e assim mesmo, com toda a humildade, o pessoal veio, a igreja cresceu, e a igreja era uma bênção. E depois depois do Zé Maria veio o pastor Daniel, não foi? Veio o pastor Daniel. E hoje nós estamos aqui alegres e felizes, porque estamos nos sentindo como se
nós estivéssemos num castelo, né? No castelo, uma coisa bacana, maravilhosa. Nós estamos maravilhados com o trabalho de vocês. Essa é a história da nossa igreja. A igreja que só tinha crianças. Crianças que aceitaram Jesus e se batizaram em seu nome. Algumas receberam o dom da música e juntas louvaram ao Senhor com seus instrumentos. A igreja se enchia cada vez mais de crianças. Então lançamos a pedra fundamental. Era julho de 2001, quando o pastor Rossino, o presbítero João e a irmã Maria Dantas a lançaram para que um novo templo fosse construído. Paredes derrubadas, colunas levantadas e cultos acontecendo. A união feminina sempre nos apoiando, louvando ao Senhor. Buscamos recursos, fizemos artesanatos, organizamos bazar, vendemos em praças, ruas. Queríamos colocar a nossa primeira laje. Foi então que em fevereiro de 2005 realizamos esse sonho. E as crianças? Elas também nos ajudaram, colocaram a mão na massa. Fizemos mais bazar. E a escola dominical, quase ao ar livre. Mas o galpão do Novozinho nos socorreu por 8 meses e lá muitas vidas ganhamos para o Senhor. A igreja crescia. Realizamos então o nosso primeiro retiro. As crianças não paravam de chegar. Agora muitas já eram adolescentes e jovens. Os nossos diáconos sempre dispostos a levar a palavra a qualquer custo. Unimos gerações. E a escola dominical? Essa crescia cada vez mais. Fomos abençoados com novos músicos e uma nova geração se formou. Enquanto isso, a igreja mostrava sua cara. Aos poucos transformava-se, até que chegamos a uma nova etapa. Era o início de um novo sonho. Tínhamos agora o propósito de manter firme a oração, a palavra e a contribuição. Continuamos pregando em praças, em ruas, levamos os nossos jovens, que antes eram crianças. Mais crianças foram chegando. Então, a primeira classe de bebês foi organizada e ensinando a que eles pudessem interpretar que só Jesus é o nosso Salvador. Professores viraram profetas e novos professores surgiram. A igreja também formou seu pastor. Formou professores que antes eram alunos, mas que agora ensinavam como gente grande. Abençoamos uniões. Novos membros nasceram. Crianças que diriam e que proclamariam: ninguém detém, é obra santa. Famílias foram crescendo. Encontros de casais nós promovemos. Abençoamos e acompanhamos muitas famílias. Realizamos batismos. Tivemos a oportunidade de realizar o nosso primeiro batismo como congregação presbiterial. E outros batismos vieram. Homens, mulheres, crianças, em piscinas, em praias. Estávamos lá, sempre declarando: ninguém detém, é obra santa. Também fomos até a televisão e lá também declaramos que o Senhor salva, mas nunca esquecemos ou deixamos as crianças para o Espírito, essa causa é do Senhor, com vento
muito amor. Essa hora é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é a